A estrada de Ilhéus sempre teve uma fama estranha entre os motoristas que conheci. A maioria evitava passar por ali à noite, especialmente durante as horas mais mortas, quando a escuridão era total e as luzes da cidade desapareciam no retrovisor, dando lugar a um vazio quase sufocante. Mas eu, teimoso e incrédulo, nunca acreditei muito em lendas urbanas. Achava que eram apenas histórias para assustar os novatos ou as pessoas que não tinham coragem de dirigir durante as madrugadas. O problema é que o que aconteceu naquela noite fez com que eu me arrependesse amargamente por subestimar a estrada. Era uma noite abafada de sexta-feira, típica do verão baiano. Meu passageiro, um homem de meia idade que falava pouco, entrou no carro em Salvador e pediu uma corrida longa até Ilhéus. Eu estava animado, pois corridas desse tipo pagam bem e ajudam a passar o tempo. Até aquele ponto, não havia nada de extraordinário. Era apenas mais uma noite de trabalho. Mas conforme saímos da capital e adentramos as estradas menos movimentadas, comecei a sentir um incômodo estranho, um pressentimento que eu não conseguia explicar. As estradas no interior são traiçoeiras. Não há iluminação pública e as únicas luzes que você vê são as dos próprios faróis. E foi justamente esse isolamento que começou a mexer comigo. A estrada de Ilhéus se estendia diante de nós como uma faixa infinita de escuridão, com árvores densas fechando os dois lados. O passageiro, que até então estava quieto, adormeceu no banco de trás, logo depois que pegamos o trecho mais solitário da viagem. Eu aumentei o volume do rádio para me distrair, sintonizando em uma estação de música qualquer, mas nada parecia abafar a sensação crescente de desconforto. Havia algo naquela estrada, algo que eu não conseguia colocar em palavras, mas que estava ali, ao nosso redor. Foi então que vi a primeira coisa estranha. A cerca de 200 metros à frente, meus faróis iluminaram uma figura no meio da estrada. A princípio pensei que fosse um pedestre. Acontece de vez em quando. Alguém perdido, alguém que teve o carro quebrado ou até mesmo uma alma corajosa atravessando a rodovia a pé. Reduzi a velocidade e tentei focar melhor na figura. Mas conforme me aproximava, a sensação de que algo estava muito errado aumentava. Era uma mulher. Ela estava parada ali, no meio da pista, completamente imóvel. Vestia um vestido branco longo, que parecia meio esfarrapado, e seus cabelos escuros caíam sobre o rosto, escondendo suas feições. A distância entre nós diminuiu rapidamente e eu senti um calafrio subir pela espinha. Algo na forma como ela estava ali, tão inerte, me dizia que eu não deveria parar. Mas eu estava muito perto para desviar dela sem causar um acidente. Então tirei o pé do acelerador e encostei o carro. O silêncio tomou conta do ambiente assim que parei o carro. Tudo ficou quieto de repente. Até mesmo o som da floresta ao redor parecia ter sumido. O rádio, que ainda tocava uma música baixinha, começou a chiar. O barulho baixo e constante do chiado me deixou mais nervoso. Olhei para a mulher pela janela e percebi que ela não se mexia. Ela apenas ficou ali, de costas para mim, bloqueando o caminho. Eu me inclinei sobre o volante e apertei a buzina, esperando que isso a fizesse sair da estrada. Mas ela não se mexeu. Absolutamente nada. O medo começou a me dominar. Engoli em seco, olhando ao redor, tentando ver se havia alguém mais por perto. Mas estávamos sozinhos naquela estrada deserta. Algo dentro de mim gritava para eu dar ré, virar o carro e sair dali o mais rápido possível. Mas outra parte estava curiosa. Afinal, poderia ser apenas uma mulher perdida ou alguém em necessidade. Saí do carro devagar. O barulho da porta se abrindo ecoou na noite silenciosa. Cada passo que eu dava em direção a ela parecia aumentar a pressão no ar ao meu redor.
Meus pés pareciam mais pesados, como se o próprio ambiente estivesse me segurando. Quando cheguei a cerca de 2 metros da mulher, parei. Moça! Zrenia, chamei, minha voz soando mais fraca do que eu esperava. Nenhuma resposta. Me aproximei mais um pouco, tentando enxergar seu rosto, mas os cabelos escuros continuavam cobrindo suas feições. Havia algo de profundamente errado naquilo tudo. Eu conseguia sentir. Foi quando percebi uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. Ela não estava respirando. Não havia nenhum movimento no peito, nada que indicasse vida. O pânico tomou conta de mim e dei um passo para trás. Foi nesse exato momento que ela se moveu. Lentamente, muito lentamente, a mulher começou a virar a cabeça em minha direção. O movimento foi tão suave que era quase imperceptível, mas ao mesmo tempo, o horror que aquilo me causou foi indescritível. Meus músculos congelaram. Eu queria correr, mas estava paralisado. Quando ela finalmente virou o rosto completamente, o horror se completou. Sob os cabelos desgrenhados, seus olhos estavam completamente negros. Não havia nada ali, nenhuma alma, nenhuma emoção. Apenas um vazio profundo que me puxava, como se pudesse me engolir a qualquer momento. Sua boca se abriu lentamente, como se quisesse dizer algo, mas nenhum som saiu. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Meu instinto de sobrevivência tomou o controle, e antes que eu percebesse, já estava correndo de volta para o carro. Entrei de uma vez e bati a porta com força, trêmulo e ofegante. O rádio, que continuava chiando, aumentou de volume abruptamente, como se estivesse tentando me ensurdecer, mas ignorei. Liguei o carro e acelerei o mais rápido que pude, passando pela mulher, que não se moveu. Ela apenas ficou ali, me observando com aqueles olhos vazios enquanto eu fugia. A estrada parecia não ter fim. A escuridão ao redor era sufocante, e os faróis do carro iluminavam apenas alguns metros à frente, como se o mundo ao redor estivesse desaparecendo. Minha mente estava em pânico, e tudo o que eu queria era sair dali. Minutos se passaram como uma eternidade enquanto eu dirigia pela estrada. O motor do carro rugindo na tentativa de se afastar daquela visão terrível. Olhei pelo retrovisor, esperando ver a mulher lá atrás, mas ela não estava mais à vista. Era como se tivesse desaparecido na escuridão. Minha respiração estava pesada e meu coração parecia querer saltar do peito. No entanto, algo me dizia que aquilo não havia terminado. Continuei acelerando, sem me importar com as curvas fechadas da estrada. Eu só queria chegar a algum lugar seguro, encontrar um sinal de vida, qualquer coisa que me afastasse daquela sensação opressiva. Os minutos se arrastavam e tudo ao meu redor parecia me cercar, como se a própria escuridão estivesse viva. O rádio voltou a chiar, agora mais forte, misturando-se com uma estática alta e aguda que perfurava meus ouvidos. Então, de repente, uma voz saiu do chiado. Era baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me congelar novamente no volante. Você não deveria ter parado. Aquela frase ecoou pela cabine do carro, e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Olhei para o rádio, esperando que aquilo fosse algum tipo de interferência, mas a estática continuava, e a voz se repetia. Você não deveria ter parado. Era uma voz feminina, suave, mas cheia de algo que eu não conseguia descrever. Algo cruel. O pânico voltou com força total. Desliguei o rádio com um movimento brusco, mas a voz persistiu. Ela está vindo. Essas palavras saíram de algum lugar dentro da minha cabeça, como se fossem um pensamento que não era meu. Meu corpo estava tenso, as mãos trêmulas no volante, e eu comecei a sentir um frio subir pela espinha. O tipo de frio que não vem do ar, mas da alma. Meus olhos estavam fixos na estrada,
mas era como se o ambiente ao meu redor estivesse mudando, ficando mais escuro, mais denso. A floresta parecia se fechar sobre mim, e a sensação de estar sendo observado ficou insuportável. Foi então que vi algo no horizonte. Uma luz fraca, como a de um poste, tremeluzia ao longe. Meu coração deu um salto de esperança. Talvez fosse um sinal de que eu estava me aproximando de alguma civilização, algum refúgio. Reduzi a velocidade com os olhos fixos naquela luz, e conforme me aproximava, comecei a distinguir o que parecia ser uma casa. Uma pequena construção à beira da estrada, simples, com uma luz fraca pendurada na varanda. Não era muito, mas parecia um porto seguro no meio daquele inferno. Sem pensar duas vezes, virei o carro em direção à entrada de terra que levava até a casa. O chão era irregular, cheio de pedras, e o carro chacoalhou enquanto eu avançava. Finalmente, estacionei em frente à casa. O silêncio ao redor era quase palpável, e a escuridão parecia mais densa ali. A única coisa que me separava do desconhecido era a fraca luz da varanda. Saí do carro rapidamente e corri até a porta da casa. Bati com força, sentindo a adrenalina pulsar nas minhas veias. "Alguém aí?" gritei. Minha voz soando estranhamente alta no silêncio da noite. Por alguns instantes, não houve resposta. Eu estava prestes a bater novamente quando a porta se abriu lentamente, revelando um homem idoso, com uma expressão severa. Seus olhos me estudaram por um momento, antes de ele finalmente falar, sua voz rouca e grave. "O que você faz aqui, rapaz?" Eu tentei explicar, mas as palavras saíram confusas, entrecortadas pelo medo. Falei da mulher na estrada, do rádio, de tudo o que havia acontecido, mas ele apenas me olhou com uma calma que parecia fora de lugar. Finalmente, ele deu um passo para trás e fez sinal para que eu entrasse. "Entre. Você cometeu um erro grave ao parar naquela estrada." Aquilo não era exatamente o que eu queria ouvir, mas o tom em sua voz não deixava espaço para dúvidas. Entrei na casa, sentindo um alívio temporário por estar dentro de um lugar fechado. O ambiente era simples, com móveis antigos e um cheiro de mofo que denunciava a idade do lugar. Ele fechou a porta atrás de mim, trancando-a com várias travas, como se estivesse tentando manter algo lá fora. "Você a viu, não viu?" ele perguntou, sem rodeios. Assenti lentamente, sentindo o pânico começar a se dissipar apenas o suficiente para eu conseguir falar. "Quem era ela? O que está acontecendo?" O homem me olhou por um longo momento antes de se sentar em uma cadeira velha, indicando que eu fizesse o mesmo. "Você encontrou o que muitos motoristas encontram nessa estrada, mas poucos conseguem escapar. Ela é conhecida por diferentes nomes ao longo dos anos, mas aqui nós a chamamos de A Caminhante." "Caminhante?" perguntei, tentando entender. "Sim", ele respondeu. "Ela aparece para aqueles que estão prestes a cruzar os limites entre este mundo e o próximo. Você teve sorte. Muitos não sobrevivem ao encontro." Meus olhos se arregalaram. "O que ela quer?" Ele suspirou profundamente, como se estivesse cansado demais para explicar. "Ela não quer nada que você possa dar. Ela simplesmente é. E quando ela aparece, é porque está marcada para levar algo ou alguém com ela. Aqueles que a encontram são advertidos. Aqueles que a ignoram, bem, não são vistos novamente." A revelação me atingiu como um soco no estômago. Eu poderia ter sido uma dessas vítimas, talvez ainda fosse. A ideia de que ela poderia estar me seguindo, esperando o momento certo para me levar, me aterrorizava. "Então, o que eu faço agora?" perguntei, minha voz saindo fraca. O homem levantou-se lentamente, como se a idade pesasse sobre seus ossos. Ele olhou para mim com uma mistura de compaixão e frustração. "Você deve deixar este lugar o mais rápido possível. Não olhe para trás. Não pare para nada.
Não importa o que veja ou ouça, apenas continue. Me levantei tentando processar tudo aquilo. Ele me conduziu até a porta, destrancando as várias travas que havia colocado. Lá fora, a escuridão parecia ainda mais densa, e o carro estava lá, como uma única ligação com a realidade. Obrigado, eu disse, tentando soar confiante, mas minha voz tremeu. O homem acenou com a cabeça, e eu saí da casa, caminhando de volta até o carro. Quando entrei e liguei o motor, a luz da casa piscou uma vez e apagou. Não havia mais sinal de vida ali. A estrada estava à minha frente, e eu segui as instruções do velho. Acelerei e não olhei para trás. Enquanto avançava pela escuridão, senti uma presença ao meu lado, algo frio e opressor. Mas não olhei. O medo me dizia que se eu olhasse, ela estaria lá, esperando. Então, continuei dirigindo, tentando ignorar os sussurros que começavam a encher a cabine, até que finalmente as luzes da cidade apareceram no horizonte, trazendo um alívio tão grande que quase chorei. Mas algo me dizia que a caminhante ainda estava por perto, à espreita. Talvez eu tivesse escapado por enquanto, mas a estrada de Ilhéus nunca seria a mesma para mim. Se você gostou desse relato assustador de Sete Além, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Histórias como essa estão só começando. Quem sabe o próximo encontro com o desconhecido não seja o seu. Eu nunca fui uma pessoa que acreditava nessas histórias de universos paralelos ou de lugares entre as realidades. Mas após aquela noite em Belo Horizonte, tudo mudou. Eu estava dirigindo de volta para casa após uma reunião de trabalho que se estendeu até tarde. A cidade já estava praticamente deserta, e as ruas mal iluminadas davam um ar ainda mais sombrio à capital mineira. O céu estava coberto por uma névoa densa, abafando qualquer sinal de luz que as estrelas ou a lua pudessem oferecer. Meu celular estava sem sinal desde que saí do escritório, o que achei estranho, mas não dei muita atenção no começo. Afinal, naquela área da cidade, os sinais de telefone não eram os melhores. Eu seguia pelas ruas, passando por esquinas desertas, quando percebi que a paisagem estava começando a ficar estranha. Eu dirigia por ali quase todos os dias, mas parecia que as ruas estavam diferentes. Os prédios que eu conhecia bem pareciam mais altos, suas fachadas deformadas pela escuridão. Acelerando o carro, senti uma pressão no peito, uma sensação de que algo não estava certo. Olhei para o relógio no painel e vi que ele estava parado. Marcava 22 horas e 12 minutos, mas eu sabia que já passava da meia-noite. O rádio, que eu tinha desligado mais cedo, de repente começou a chiar, emitindo um som baixo e constante que logo se transformou em uma espécie de zumbido incômodo. Tentei ajustar a frequência, mas tudo o que saía era o mesmo chiado insistente. Foi então que notei as luzes dos postes piscando. Uma a uma, elas se apagavam à medida que eu avançava, mergulhando a rua em uma escuridão total. Quando o último poste se apagou, meu coração disparou. O que estava acontecendo? Eu estava em uma das principais avenidas de Belo Horizonte, mas era como se a cidade tivesse sido engolida por uma escuridão impenetrável. Decidi parar o carro para tentar entender o que estava acontecendo. Eu sabia que continuar dirigindo naquela escuridão densa era perigoso. O som do motor desligado deixou um silêncio sufocante ao redor. Olhei em volta, mas tudo o que via eram sombras. Peguei o celular na esperança de que tivesse voltado a funcionar, mas ainda sem sinal. De repente, um movimento rápido no canto do meu olho me fez olhar para o retrovisor. No espelho, vi uma figura sombria cruzando a rua atrás de mim. Meus músculos se enrijeceram. Eu poderia jurar que por um segundo vi uma pessoa andando no meio da rua, mas quando virei para olhar diretamente, não havia ninguém. O medo tomou conta de mim.
Algo estava definitivamente errado. Decidi voltar a ligar o carro, mas ele não pegava. Tentei várias vezes, o motor girava, mas o carro permanecia imóvel. Desesperado, comecei a bater no volante, sentindo uma onda de pânico subir pela minha espinha. Foi quando eu ouvi um som distante, quase um sussurro, vindo da escuridão ao redor. Algo ou alguém estava se aproximando. O chiado do rádio voltou, desta vez mais alto e perturbador. E no meio do zumbido, uma voz distorcida ecoou quase como um sussurro, mas com uma clareza assustadora. Você não deveria estar aqui. Aquilo foi o suficiente para me fazer sair do carro. Não pensei em mais nada. Apenas abri a porta e comecei a correr. Eu não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava sair dali. Enquanto corria, as ruas pareciam mudar ao meu redor. Lugares que eu conhecia bem estavam irreconhecíveis. As fachadas dos prédios pareciam distorcidas, as janelas viradas em ângulos impossíveis. Corri por mais alguns quarteirões até que encontrei uma pequena praça. Era um lugar familiar, onde eu costumava passar às vezes, mas naquela noite parecia errado. As árvores pareciam mais altas, suas folhas negras como carvão, e o chão de paralelepípedos emitia um leve brilho esverdeado sob a luz dos postes, que piscavam freneticamente. Eu parei por um momento, ofegante, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que percebi que eu não estava sozinho. Na extremidade da praça, debaixo da sombra de uma árvore, havia uma pessoa parada. Uma figura alta, envolta em um casaco preto, com o rosto escondido nas sombras. Eu sabia que deveria correr, mas algo me impedia. Era como se eu estivesse preso naquele lugar, incapaz de desviar o olhar. A figura começou a se mover em minha direção, lentamente, como se estivesse me medindo, avaliando cada um dos meus movimentos. O medo me paralisava. Eu sabia que precisava fazer algo, mas meus pés pareciam grudados ao chão. Foi então que a voz voltou, desta vez mais próxima e nítida. Você está no lugar errado. Não deveria ter cruzado. Sem pensar, eu me virei e corri na direção oposta, entrando em uma rua que, na realidade, não deveria estar ali. As construções em volta pareciam saídas de um pesadelo. Portas e janelas fechadas com tábuas, paredes com manchas escuras que pareciam pulsar, como se a própria estrutura estivesse viva. As luzes continuavam a piscar, cada vez mais rápidas, até que, de repente, apagaram por completo. Eu estava cercado pela escuridão total. Só conseguia ouvir o som da minha respiração e o eco dos meus próprios passos enquanto corria sem rumo. Foi quando algo me atingiu com força. Caí no chão, sentindo o impacto contra o asfalto. Olhei em volta, tentando entender o que tinha me derrubado, mas não havia nada. Quando me levantei, algo estava diferente. A escuridão era mais profunda, mais sufocante. E a praça, os prédios, tudo havia desaparecido. Eu estava em um lugar completamente diferente. As ruas de Belo Horizonte já não existiam. O que me cercava agora era um labirinto de sombras e ruínas, algo que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Eu estava em Sete Além. Minha mente se recusava a aceitar o que estava vendo. As ruas familiares de Belo Horizonte tinham se transformado em um cenário que parecia saído de um pesadelo. As construções, antes sólidas e bem definidas, agora eram apenas sombras de si mesmas, retorcidas e cobertas por uma névoa densa que impedia a visão além de poucos metros. O chão sob meus pés parecia instável, como se o concreto pudesse desmoronar a qualquer momento. Eu andava lentamente, tentando encontrar um ponto de referência, algo que me dissesse que ainda estava na cidade que conhecia. Mas não havia mais nada que me fosse familiar. O ar estava denso, quase pesado demais para respirar,
e cada passo que eu dava ecoava como se estivesse dentro de um túnel. O silêncio era ensurdecedor. A única coisa que se movia além de mim era a névoa, que parecia ter vida própria, dançando ao redor como um predador, esperando o momento certo para atacar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo muito errado naquele lugar. Eu já não tinha dúvidas. De alguma forma, havia cruzado para Sete Além, aquele lugar misterioso e aterrador que tantas histórias contavam. As lendas diziam que poucos conseguiam voltar, e aqueles que retornavam nunca mais eram os mesmos. Tentei controlar a respiração, mas o pânico tomava conta de mim. Estava sozinho, perdido em uma realidade distorcida, sem nenhuma ideia de como sair dali. Peguei meu celular de novo, na esperança absurda de que, por algum milagre, ele funcionasse. Mas a tela estava preta, como se o dispositivo tivesse sido drenado de toda a energia. Foi então que ouvi passos. Não eram os meus. Alguém, ou algo, estava me seguindo. O som era suave, mas claro o suficiente para me fazer parar e olhar para trás. Na escuridão, eu vi uma silhueta. A mesma figura que tinha visto na praça agora estava a poucos metros de mim, parada no meio da rua, apenas observando. O medo me imobilizou por alguns segundos, e foi tudo o que aquela coisa precisava para começar a se mover. Não era um andar natural. Era como se flutuasse, deslizando pelo chão sem emitir som, exceto pelo leve roçar de seus passos. Eu me virei e corri. Não tinha outra opção. Corri como se minha vida dependesse disso, e eu sabia que dependia. As ruas continuavam a mudar ao meu redor. Prédios surgiam onde antes não havia nada. Portas e janelas apareciam e desapareciam como se fossem parte de um cenário mutante. Tudo ao meu redor era fluido, imprevisível. Eu tropecei em algo e quase caí, mas consegui me equilibrar a tempo. Quando olhei para o que tinha me feito tropeçar, vi que era um corpo. Meu estômago se revirou. Era um homem, deitado no chão com os olhos abertos, mas sem qualquer vida neles. Sua pele estava pálida, quase translúcida, como se tivesse sido drenada de sangue. O cheiro de morte era inconfundível. Passei direto por ele, meu corpo agindo no automático. Minha mente estava em choque, lutando para processar o que eu tinha acabado de ver. Mas não tinha tempo para parar. Os passos atrás de mim estavam mais rápidos, mais próximos. Virei à esquerda em um beco estreito. As paredes ali eram tão altas que quase pareciam se fechar sobre mim. Corri o mais rápido que pude, sentindo o suor escorrer pelo meu rosto e o pânico se enraizar cada vez mais fundo. No final do beco, vi uma porta. Não pensei duas vezes. Corri até ela e a abri, entrando em uma sala escura e úmida. Fechei a porta com força atrás de mim, tentando trancar, mas a maçaneta estava enferrujada e o mecanismo parecia quebrado. Encostei-me contra a parede, tentando silenciar minha respiração ofegante. Ouvia os passos lá fora, parando em frente à porta. Havia apenas uma fina barreira entre mim e aquilo que me seguia. Fechei os olhos, rezando para que a porta segurasse. O silêncio voltou. Eu não ouvia mais os passos. O alívio foi momentâneo. Uma batida suave na porta me fez abrir os olhos em um sobressalto. Era como se alguém estivesse testando a porta, tentando avaliar o quão fraca era a minha defesa. Meu coração parecia prestes a sair pela boca. Então, a porta começou a ranger. A maçaneta girou lentamente. Eu estava preso. Não tinha para onde correr. Num ato desesperado, olhei ao redor da sala, tentando encontrar alguma saída. Foi quando vi, no canto, uma escada de metal que subia até uma abertura no teto. Sem pensar, corri até ela e comecei a subir, ouvindo o som da porta sendo aberta logo atrás de mim. A criatura estava lá, entrando no cômodo. Subi o mais rápido que pude.
minhas mãos suadas escorregando nos degraus enferrujados. Quando cheguei ao topo, passei pela abertura e me encontrei no telhado do prédio. A visão dali era surreal. A cidade que eu conhecia tinha desaparecido completamente. Em seu lugar, havia um vasto labirinto de ruínas, cercado por uma névoa densa que parecia se estender infinitamente. Eu estava em uma prisão, um lugar que não pertencia ao mundo real. 7 além. Atrás de mim, ouvi o som de algo subindo a escada. Sem hesitar, corri até a borda do telhado olhando para baixo. O chão estava longe, mas era a única opção. Respirei fundo e me joguei. A queda foi rápida, mas o impacto não veio. Em vez disso, tudo ao meu redor ficou escuro, como se eu tivesse caído em um abismo sem fim. Senti meu corpo ser puxado em todas as direções, como se estivesse sendo esticado, fragmentado. A dor era insuportável, mas logo tudo se apagou. Quando acordei, estava de volta ao meu carro. A rua estava iluminada novamente. O relógio no painel marcava 22 horas e 13 minutos. 1 minuto tinha passado desde que tudo aquilo começou, mas para mim, parecia uma eternidade. Olhei ao redor, confuso e atordoado. O rádio estava ligado, tocando uma música qualquer. O motor do carro funcionava normalmente. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não era. Algo havia mudado. Eu podia sentir. Eu nunca mais voltei àquela área de Belo Horizonte. Desde aquela noite não consegui esquecer o que vi, o que senti. Sete Além não é apenas uma lenda urbana. É real e eu estive lá. E se você ouvir passos atrás de você, enquanto dirige à noite, tome cuidado. Você pode estar prestes a cruzar para um lugar do qual talvez nunca volte. Já imaginou se fosse você preso em um lugar entre realidades sem saída? Esse foi apenas um dos relatos sobre Sete Além, mas há muitos outros casos arrepiantes. Quer saber mais? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato sombrio. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E até a próxima, se você conseguir dormir. Era uma noite comum, como tantas outras que já vivi em Fortaleza. O calor, característico da cidade, havia dado uma leve trégua com a brisa que soprava do litoral. Estava voltando para casa após mais um dia de trabalho no centro e, como sempre, decidi pegar o ônibus. O trajeto era familiar para mim. A linha 191, que ia em direção ao bairro onde morava. Nunca fui de prestar muita atenção no caminho. Afinal, já estava acostumado com o percurso. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Ao chegar ao ponto de ônibus, percebi que ele estava deserto. Não era um horário tão tarde assim, talvez por volta das 22 horas e 30 minutos, mas o silêncio ao meu redor era incômodo. Normalmente, algumas pessoas estariam esperando o ônibus junto comigo, mas naquela noite eu estava sozinho. Olhei para os lados, tentando identificar algum movimento, mas as ruas estavam vazias. Pensei que era apenas coincidência. Talvez fosse um dia atípico, onde ninguém mais precisasse pegar aquele ônibus. O relógio marcava 22 horas e 45 minutos quando ouvi o motor do veículo se aproximando. Olhei para o final da avenida e vi o ônibus vindo em minha direção. As luzes dos faróis eram mais intensas do que o normal, quase ofuscantes. Quando o veículo parou à minha frente, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não sou do tipo supersticioso, mas havia algo errado com aquele ônibus. A porta se abriu com um chiado metálico e, hesitante, dei um passo à frente. Assim que coloquei os pés dentro do ônibus, percebi que estava completamente vazio. O motorista, um homem de aparência cansada e pele pálida, não me olhou diretamente. Ele apenas assentiu com a cabeça, indicando para que eu pagasse a passagem. Peguei o cartão de transporte e o validei.
o som habitual do bip ecoando de forma desconfortável no silêncio. Subi alguns degraus e me sentei perto da janela, na metade do veículo. A vista da rua lá fora era nebulosa, como se uma fina camada de neblina estivesse começando a se formar, algo incomum para a Fortaleza. Enquanto o ônibus começava a se mover, uma sensação de estranheza tomou conta de mim. Algo não fazia sentido. Eu conhecia aquela linha de cores salteado, mas a paisagem que passava pela janela parecia diferente. As ruas, os prédios, tudo parecia distorcido, como se eu estivesse vendo uma versão alternativa da cidade. Tentei ignorar, pensando que talvez fosse o cansaço me pregando peças. Minutos se passaram, e a escuridão lá fora parecia se intensificar. O ônibus continuava avançando, mas não parava em nenhum dos pontos habituais. Fiquei inquieto. Comecei a observar o motorista, esperando que ele anunciasse a próxima parada, mas ele permanecia em silêncio, focado na estrada à sua frente. "Esse ônibus passa pela avenida principal?" Perguntei, tentando quebrar o gelo e dissipar a tensão. O motorista não respondeu. Apenas manteve os olhos fixos na estrada como se eu nem estivesse ali. Um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava muito errado. Decidi verificar meu celular, mas ele estava completamente sem sinal. Algo improvável naquela área da cidade. Enquanto mexia no aparelho, o ônibus fez uma curva acentuada. Olhei pela janela, tentando identificar o local, mas o que vi me fez engolir em seco. O ônibus estava entrando em uma estrada que eu nunca tinha visto antes. A via era estreita, mal iluminada e cercada por uma densa vegetação que se agitava sob a leve brisa noturna. Não havia prédios, nem carros, nem qualquer sinal de civilização ao redor. Era como se estivéssemos indo em direção ao nada. Tentei manter a calma. Talvez eu tivesse pego o ônibus errado, talvez estivesse indo para outra linha sem perceber. Mas o número 191 ainda estava iluminado na frente do veículo. Eu sabia que era o certo. Isso só aumentava minha inquietação. Conforme o ônibus avançava pela estrada desconhecida, comecei a ouvir um som baixo, quase inaudível. Parecia um sussurro, como se alguém estivesse murmurando algo no fundo do ônibus. Virei a cabeça, tentando identificar a origem, mas o ônibus continuava vazio. O som persistiu e, aos poucos, foi ficando mais alto, mais claro. Parecia que as vozes vinham de todas as direções, ecoando pelo veículo. Eram sussurros indistintos, como se muitas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas sem formar palavras compreensíveis. Minha respiração começou a acelerar. Algo dentro de mim dizia que eu não estava mais sozinho naquele ônibus. Olhei para o fundo do veículo e por um breve momento vi algo. Uma sombra se movendo entre os últimos bancos. Uma figura que eu não tinha visto quando entrei, mas que agora estava lá, imóvel, apenas me observando. O medo tomou conta de mim. Eu me levantei rapidamente, caminhando até o motorista. "O senhor pode parar o ônibus? Acho que estou no lugar errado." Mais uma vez, ele não respondeu. Seus olhos continuavam fixos na estrada, sem nem piscar. Comecei a sentir pânico. "Por favor", insisti. "Eu preciso descer." Foi nesse momento que percebi algo terrível. O motorista não estava respirando. Seus olhos, antes cansados, agora estavam vazios, sem vida. Ele não era humano. O que quer que estivesse dirigindo aquele ônibus era algo além da compreensão. O desespero tomou conta de mim. Voltei para o meio do ônibus, olhando pela janela, tentando encontrar um ponto de referência, algo que me dissesse onde estávamos. Mas tudo o que via era escuridão. Uma escuridão que parecia crescer, se aproximando do ônibus como uma onda prestes a nos engolir. Foi então que as luzes do veículo começaram a piscar. Primeiro de forma suave, depois com mais intensidade.
O som dos sussurros ficou ainda mais alto, mais perturbador. Eu sentia como se muitas presenças estivessem dentro do ônibus, cercando-me, me observando. O que eu tinha entrado não era um ônibus normal. Eu estava em uma viagem para o desconhecido. A sensação de que eu estava sendo observado ficou cada vez mais intensa. Sentei-me novamente, tentando raciocinar, mas minha mente estava envolta em uma névoa de medo. As vozes continuavam a sussurrar ao meu redor, aumentando de volume e intensidade. Eu olhei novamente para o fundo do ônibus, esperando ver aquela figura que antes parecia estar apenas me observando de longe. Mas agora, aquilo estava mais perto. A sombra se moveu lentamente para frente, seus contornos parecendo se desfazer nas luzes intermitentes. Engoli em seco. Minhas mãos suavam e meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Não havia para onde correr. Estava preso naquele ônibus, que avançava cada vez mais para dentro de uma estrada que não parecia ter fim. O que era aquilo? Como eu tinha entrado ali? Cada vez mais eu sentia que não estava no mesmo mundo que havia conhecido até aquele momento. Fortaleza estava longe, e eu estava em um lugar onde a razão não fazia mais sentido. O ônibus fez uma curva brusca e senti meu corpo ser jogado contra a janela. A escuridão lá fora parecia pulsar, quase como se estivesse viva, cercando o veículo e comprimindo o ar dentro dele. As vozes continuavam e comecei a entender algumas palavras, como se, de alguma forma, aquelas presenças estivessem se comunicando comigo. Elas virão. Você não pertence a este lugar. Saia, enquanto pode. Saia. Como eu sairia? O motorista, ou o que quer que fosse, não respondia, e as portas pareciam seladas. Olhei para o painel do ônibus, esperando encontrar algum sinal de onde estávamos, mas os mostradores estavam todos apagados, exceto pelo contador de tempo. Havia um relógio digital que, curiosamente, continuava a contar o tempo. Marcava 23 horas e 45 minutos. Estranho, pois eu já estava no ônibus há muito tempo. Mais do que isso. Mas então, percebi que o tempo estava passando de forma errada. O relógio digital marcava minutos, mas os números mudavam de forma errática. De 23 horas e 45 minutos, foi direto para 0 horas e 5 minutos. Depois, 23 horas e 58 minutos, e assim por diante. Era como se o próprio tempo estivesse distorcido ali dentro. Eu estava preso em um pesadelo. Com o coração acelerado, resolvi tentar algo. Levantei-me e corri em direção à porta de saída. Tentei forçar o trinco, mas a porta estava selada, como se fosse uma parte sólida do ônibus. Bati com força na janela, tentando chamar a atenção de alguém lá fora, mas a neblina grossa impedia qualquer visão clara do exterior. De repente, senti um toque frio no meu ombro. Me virei bruscamente e me deparei com a figura sombria que agora estava a poucos centímetros de mim. Era alta. Seus olhos eram 2 pontos vazios, escuros como a noite, e sua boca parecia curvar-se em um sorriso sádico. Minha garganta se fechou em puro terror. Aquilo não era humano, e definitivamente não era deste mundo. Quem é você? Gaguejei dando passos para trás até sentir meu corpo pressionado contra a porta selada. A criatura não respondeu. Apenas me olhou fixamente, e seu corpo começou a se distorcer, como se fosse feito de sombras líquidas. Cada vez que tentava me afastar, ela parecia se aproximar mais, sem ao menos precisar dar um passo. Aquela presença me sufocava, drenava qualquer esperança que ainda pudesse ter. Foi então que as luzes do ônibus se apagaram de vez. O silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos, mas logo os sussurros voltaram, mais altos, mais perturbadores. As vozes pareciam estar em todo lugar e o pânico me fez gritar. "Me tirem daqui!" Gritei, batendo novamente na janela, tentando em vão escapar daquela prisão sobrenatural.
De repente, o ônibus parou bruscamente, jogando-me ao chão. Tudo ficou em silêncio, e por um momento pensei que talvez aquilo fosse o fim. Talvez eu tivesse chegado em algum lugar onde finalmente poderia sair. Mas então, ouvi o som mais aterrorizante que já escutei na minha vida. O som de várias pessoas, ou criaturas, arranhando as paredes externas do ônibus. Era como se algo estivesse tentando entrar. Não, como se muitas coisas estivessem tentando entrar. As portas tremeram, os vidros vibraram. Eu me levantei, trêmulo, e fui até a janela. O que vi lá fora fez meu coração parar por um segundo. Vultos, muitos vultos, de todos os tamanhos e formas, cercando o ônibus, estendendo suas mãos em direção às janelas, seus rostos sem feições tentando romper o vidro. Eram como sombras vivas, tentando me puxar para fora, para o desconhecido. Voltei para o centro do ônibus, tentando raciocinar. Não havia escapatória. Estava completamente cercado. Olhei para o motorista mais uma vez, esperando que ele fizesse algo, mas ele estava imóvel, como uma estátua, congelado no tempo. O único som era o das criaturas arranhando o ônibus, o metal gemendo sob a pressão. Por favor, sussurrei para mim mesmo. Isso não pode estar acontecendo. Foi então que senti o ônibus começar a se mover novamente. Lentamente ele avançou, e os vultos lá fora pareciam recuar momentaneamente. Mas não era uma sensação de alívio. Eu sabia que algo pior estava por vir. Após alguns minutos de tensão, o ônibus fez mais uma curva, e quando olhei pela janela, finalmente vi algo familiar. A cidade, Fortaleza. Estávamos voltando, de alguma forma, para onde eu deveria estar. Mas algo estava diferente. As ruas estavam vazias, como se todas as pessoas tivessem desaparecido. As luzes da cidade piscavam, e a escuridão ainda se estendia por toda parte. O ônibus parou em um ponto que reconheci, o mesmo onde eu havia embarcado. Sem pensar duas vezes, corri em direção à porta. Dessa vez, ela se abriu com um chiado. Desci rapidamente, quase tropeçando nos degraus, e olhei ao redor. O ônibus partiu lentamente, sumindo na escuridão da noite, como se nunca tivesse existido. Estava de volta à Fortaleza, mas sabia que algo havia mudado. E as coisas que vi não sairiam da minha mente tão cedo. Às vezes, ainda ouço os sussurros, mesmo quando estou em casa. E agora, toda vez que pego um ônibus, não consigo deixar de olhar para o motorista e me perguntar: será que aquele ônibus vai me levar de volta para casa ou para o desconhecido? O que você faria se embarcasse em um ônibus que não segue as leis do nosso mundo? Compartilhe suas experiências mais estranhas nos comentários. E se você gostou desse relato, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias aterrorizantes como essa. Você nunca sabe quando o próximo ônibus para Sete Além pode chegar. Eu estava em São Paulo, cansado de uma reunião de trabalho que se estendeu além do previsto. Já passava da meia-noite, e a última coisa que eu queria era enfrentar o metrô lotado ou esperar por um ônibus que talvez nem viesse. Eu precisava chegar logo ao hotel, então decidi pegar um táxi. As ruas do centro estavam estranhamente vazias, algo incomum para a cidade, ainda mais naquela área. Levantei a mão e, como por mágica, um táxi amarelo se aproximou lentamente. Ele parecia um modelo antigo, daqueles que não se vê mais com frequência, mas eu não me importei. O motorista era um homem de meia idade, com feições sérias, usando um chapéu que cobria parte de seu rosto. Não conseguia enxergar muito bem, mas algo na expressão dele me deu um calafrio. "Boa noite, senhor. Para onde vamos?" Ele perguntou com uma voz rouca, que soou quase como um eco nas ruas desertas. Dei o endereço do meu hotel e entrei no carro. O cheiro dentro do táxi era um pouco estranho, uma mistura de mofo e algo doce, como incenso velho.
Fechei a porta e, sem perder tempo, o motorista acelerou. Ele dirigia de forma cuidadosa, mas com uma pressa velada, como se soubesse de algo que eu não sabia. Eu olhei pela janela, tentando distrair minha mente cansada, mas logo percebi que algo estava errado. As ruas pelas quais passávamos pareciam diferentes. Reconheci alguns pontos, mas era como se tudo estivesse em um ângulo ligeiramente distorcido, como se estivéssemos dirigindo por uma versão paralela de São Paulo. As luzes das lâmpadas de rua piscavam de forma irregular, e as sombras nas calçadas pareciam se mover. Tentei não me deixar levar por aquilo. Talvez fosse apenas o cansaço, ou o clima pesado da cidade àquela hora da noite. Mas o desconforto crescia. O silêncio dentro do carro era sufocante e o motorista não falava mais nada. Apenas dirigia, os olhos fixos na estrada. De repente, ele virou em uma rua que eu não reconhecia de jeito nenhum. Olhei para o painel do táxi e vi que o taxímetro estava desligado. Achei aquilo estranho, mas ainda estava tentando entender onde exatamente estávamos. As ruas estavam cada vez mais vazias e não havia uma alma viva por perto. Nenhum outro carro, nenhuma pessoa andando pela calçada. Era como se o mundo estivesse esvaziado. "Desculpa, você está indo pelo caminho certo?" Perguntei, tentando soar calmo. O motorista não respondeu de imediato. Depois de alguns segundos de silêncio, ele virou levemente a cabeça, mas ainda sem me olhar diretamente. "Não se preocupe. Estamos quase lá." Sua voz parecia ainda mais rouca do que antes, como se estivesse saindo de um poço profundo. Um arrepio percorreu minha espinha e comecei a sentir que algo estava muito, muito errado. Olhei ao redor do carro, tentando me situar. Mas as ruas não faziam mais sentido. Pareciam intermináveis e desertas, como se estivéssemos dirigindo em círculos dentro de um labirinto sem fim. Minhas mãos começaram a suar e meu coração batia mais rápido. Peguei meu celular para tentar ver onde estávamos no GPS, mas, para minha surpresa, não havia sinal. Nem GPS, nem internet. Nada. "Olha, eu acho que você está indo pelo caminho errado." Insisti, tentando manter a calma, mas minha voz traía meu nervosismo. Dessa vez, ele virou completamente a cabeça e o que vi me gelou até os ossos. O rosto dele não era humano. Os olhos eram profundos e vazios, como se tivessem sido arrancados. E a pele parecia antiga, enrugada, como se estivesse apodrecendo aos poucos. Seu sorriso era frio, como se soubesse que eu estava perdido ali com ele. "Estamos chegando", ele disse, com um tom que soava quase como uma sentença de morte. Meus instintos gritaram para sair dali. Eu puxei a maçaneta da porta tentando abrir, mas estava trancada. Comecei a bater na janela, tentando chamar a atenção de alguém, qualquer um, mas não havia ninguém. O pânico começou a tomar conta de mim. Eu estava preso naquele carro, sendo levado para um lugar que eu não sabia onde ficava, por alguém que definitivamente não era humano. Tentei manter a compostura, mas cada segundo que passava, o desespero crescia. O motorista continuava a dirigir, implacável, como se estivesse em uma missão. Eu olhei novamente para o painel e vi que o relógio digital também estava apagado. Nada funcionava. Era como se aquele carro estivesse em um espaço fora do tempo e da realidade. O táxi fez outra curva e eu senti um frio insuportável invadir o carro. Olhei pela janela e, dessa vez, o que vi me fez quase desmaiar de medo. Não estávamos mais em São Paulo, ou pelo menos não na São Paulo que eu conhecia. As ruas eram longas, estreitas, e as construções ao redor estavam em ruínas. As luzes eram fracas e amareladas, e eu tinha a sensação de que algo estava nos observando de cada sombra, de cada beco. "Onde você está me levando?" Gritei, a voz trêmula, enquanto puxava desesperadamente a maçaneta da porta.
O motorista não respondeu. Seu sorriso, agora completamente visível no retrovisor, era grotesco. Ele parecia se divertir com meu medo, como se cada segundo de pânico fosse um banquete para ele. Foi então que comecei a ouvir os sussurros. Eles vinham de todos os lados, baixos no começo, mas gradualmente aumentando de volume. Eram vozes que falavam em uma língua que eu não entendia, mas o tom delas deixava claro que eu não era bem-vindo ali. Olhei para o motorista novamente e ele simplesmente riu. Um riso baixo, cavernoso. O táxi finalmente parou em uma rua deserta. Não havia absolutamente ninguém por perto, nem sinal de qualquer vida. As construções ao redor pareciam mais deterioradas ainda, como se tivessem sido abandonadas há décadas. A porta do táxi se abriu sozinha, com um rangido alto, como se me convidasse a sair. Mas eu sabia que se eu saísse, não haveria volta. Fiquei ali, paralisado, olhando para a porta aberta e para o vazio além dela. Algo me dizia que, se eu pisasse para fora daquele carro, nunca mais voltaria. Não para São Paulo, não para o meu mundo. Aquilo era uma armadilha, um portal para algum lugar muito mais sombrio e desconhecido. Mas eu também sabia que não poderia ficar ali para sempre. O motorista me observava pelo retrovisor, seus olhos vazios brilhando com uma malícia que me deixava arrepiado. Eu tinha que tomar uma decisão. E rápido, eu precisava sair daquele táxi. O peso da decisão me esmagava, mas algo dentro de mim gritava que permanecer naquele carro era ainda pior do que encarar o desconhecido lá fora. Minha mente lutava entre o medo de ficar e o terror de sair, mas a decisão não parecia ser minha por completo. Os sussurros ao redor do táxi ficaram mais intensos, como se várias vozes estivessem se amontoando ao meu redor, apressando minha escolha. De repente, senti algo tocar minha perna, como uma mão invisível, e o choque disso me fez saltar em pânico. Sem pensar, saltei do táxi. A porta se fechou atrás de mim com um estrondo, e o táxi acelerou de forma assustadora, sumindo na escuridão da rua deserta. Eu estava sozinho. Aquela sensação de solidão era diferente de tudo o que eu já havia experimentado. A rua estava deserta, sem um único som, além dos meus passos ecoando no chão. As sombras que antes pareciam inofensivas, agora pareciam se mover, me seguindo a cada passo. As luzes piscavam irregularmente, como se estivessem prestes a apagar de vez. Eu olhei em volta, tentando me localizar, mas as construções ao meu redor eram irreconhecíveis. A cidade que eu conhecia parecia distorcida, como se estivesse em ruínas há décadas. As janelas dos prédios eram buracos negros, vazias e ameaçadoras. A sensação de estar sendo observado era avassaladora, mas por mais que eu olhasse, não conseguia ver ninguém. Apenas a presença opressiva das sombras. Preciso sair daqui, pensei, tentando manter a calma. Comecei a caminhar mais rápido, mas a sensação de estar preso era inegável. Cada rua em que eu entrava me levava de volta a algum ponto familiar, mas distorcido, como se eu estivesse preso em um ciclo sem fim. Comecei a correr. Foi então que vi uma figura ao longe. Uma pessoa, pelo menos parecia ser. Estava parada no meio da rua, virada de costas para mim. O instinto me dizia para não me aproximar, mas o desespero de encontrar outro ser humano falou mais alto. Comecei a caminhar na direção daquela figura. "Ei!" gritei, minha voz ecoando pelas ruas desertas. A figura não se mexeu. Eu estava a poucos metros de distância quando percebi algo terrivelmente errado. A pessoa parecia congelada no lugar, como uma estátua. Não havia movimento algum, nem mesmo dos ombros, como se não estivesse respirando. O ar ao redor dela estava estranho, pesado, quase palpável. Parecia um homem, mas sua pele era pálida demais, quase translúcida. Quando dei mais um passo na direção dele,
ouvi um estalo. O corpo começou a se virar lentamente, mas de uma forma que não era natural, como se seus ossos estivessem quebrados. O rosto que se revelou me deixou paralisado de medo. Os olhos eram completamente brancos, sem pupilas. O sorriso era grande demais, alargando-se de orelha a orelha, mostrando dentes afiados e amarelados. O ser não parecia humano, e então ele começou a se mover em minha direção. Eu voltei para trás instintivamente, tropeçando nos meus próprios pés. O ser avançava lentamente, mas cada passo parecia ressoar em minha cabeça, como se estivesse se aproximando rápido demais. Eu corri, tentando encontrar qualquer lugar para me esconder, mas a rua parecia infinita. Cada vez que olhava para trás, ele estava mais perto, e o som dos sussurros voltava, mais alto do que nunca. Minha respiração estava pesada. O medo me consumia por completo. Eu sabia que, se ele me alcançasse, algo terrível aconteceria. As construções ao meu redor pareciam estar fechando, tornando impossível encontrar uma saída. Minha mente estava à beira do colapso quando avistei uma escada de emergência em um prédio ao lado. Sem pensar, pulei em direção à escada, agarrando-me aos degraus enferrujados. Subi o mais rápido que pude, ouvindo o som dos passos daquela criatura logo atrás de mim. Quando cheguei ao último andar, corri para o terraço e olhei em volta, desesperado por uma saída. Não havia para onde ir. Foi então que ouvi a risada. Não era mais o som de um único ser. As sombras ao redor começaram a se agitar, e das esquinas mais escuras, outros seres começaram a aparecer, todos com os mesmos rostos horríveis e sorrisos largos. Estavam se aproximando, cercando o prédio, como predadores prestes a atacar. Eu me afastei da borda, meu corpo inteiro tremendo. A única coisa que podia fazer era tentar bloquear a entrada para o terraço. Mas quando olhei para trás, vi o impossível. A escada havia desaparecido. Eu estava preso naquele terraço, com aqueles monstros se aproximando cada vez mais. Senti uma pressão imensa em meu peito, como se o ar estivesse sendo sugado. O silêncio da cidade havia sido substituído pelos sussurros que agora pareciam preencher minha cabeça. O terror me dominava, e eu sabia que não havia escapatória. Estava perdido. Foi nesse momento, quando eu estava à beira do desespero total, que ouvi algo diferente. Um som de motor, vindo da rua abaixo. Corri até a beirada do prédio e, para minha surpresa, o táxi estava de volta, parado bem no meio da rua deserta. O motorista estava lá, olhando diretamente para mim, com aquele sorriso que eu jamais esqueceria. O desespero se transformou em uma esperança desesperada. Talvez, só talvez, aquele táxi fosse minha única saída. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que entrar de novo naquele carro seria assinar minha sentença final. Eu estava diante de uma escolha terrível: enfrentar os horrores à minha volta ou voltar para aquele táxi amaldiçoado. O que você faria no meu lugar? Você já teve que fazer uma escolha impossível como essa? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você quiser saber como essa história termina, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe o próximo relato. Lembre-se, em Sete Além, nem toda escolha tem um final feliz.